Iniciando aqui. O senhor pode começar. Bom dia a todos e a todas. Sejamos bem-vindos a este Círculo de Conversa 3, né? Essa atividade do Círculo de Conversa, ele é para ser uma inovação, né, nesse evento. É uma proposta ousada da coordenadora geral, professora Tânia Sueli Azevedo Brasileiro, né? Então, para que vocês fiquem cientes, esse círculo de conversa ele não é uma apresentação de trabalho, mas ele é um momento para a gente dialogar sobre os trabalhos que foram enviados na modalidade de vídeos e podcasts. Então, os trabalhos enviados, eles foram organizados, né, e a gente buscou semelhanças nas temáticas ou aproximações. Então, vocês vão perceber que os trabalhos que estão aqui, eles não são de um único eixo. Tem trabalhos aqui dos 3 eixos, 1, 2 e 3. Então, nós vamos fazer um exercício de diálogos e aproximações entre esses trabalhos. Tudo bem? Então, Luciana, por gentileza, passa para mim o segundo slide, que é só para a gente fazer o combinado de como esse diálogo ele vai proceder. Então, a gente vai buscar fazer 3 blocos, o primeiro de 20 minutos, o segundo de 20 e o terceiro com o restante do tempo que nós tivermos, ok? Então, como é que vai se dar a ordem de inscrição para você falar, para você dar a sua contribuição? Vai ser com a mãozinha levantada, a Luciana vai ficar atenta com essa questão das ordens e nós vamos cronometrar o tempo da fala de vocês em 2 minutos, tá? Então, a fala de vocês, ela vai ser a partir de quê? De uma nuvem de palavras e 2 problemáticas que nós formulamos a partir da leitura dos resumos, né? Então, isso vai nortear, é um exercício mesmo, né? De diálogo, que é o que nos propõe Paulo Freire, né? O nosso grande mestre, a gente ousar, né? Aqui é uma ousadia, né? Uma ousadia do diálogo com os diversos trabalhos que nós temos, tá bom? Então, essa dinâmica vai ocorrer nos 3 blocos, e então a gente pode passar para o terceiro slide. A Gilvânia retornou agora, eu já fiz a fala, já estou nas orientações. Sim. Ok, Gilvânia, já fiz toda a introdução aqui. Sim. E agora nós já estamos na provocação, tá bom? Nós já estamos na provocação. Sim. Tá? Então, essa nuvem de palavras, ela foi construída a partir dos resumos, dos títulos e palavras-chave, né? Nós jogamos no Iramutec e nós temos essas palavras em destaque, né? Em todos os trabalhos. Educação é a que se destaca, vocês já podem visualizar e ficar refletindo sobre elas. E nós temos 2 problemáticas. A fala de vocês podem optar por uma das perguntas ou falar sobre as 2, ou focar somente na nuvem de palavras, levando em consideração o trabalho de vocês e os dos demais. Então, a pergunta provocativa é a seguinte, né? Como ler a interculturalidade e a inclusão nas dimensões que compõem a educação, né? Em destaque, educação, que essa é a palavra que está aí em destaque na nuvem de palavras. Como a interculturalidade e inclusão se consolidam nos ambientes educacionais, nas escolas e universidades. Passo agora esse momento, a palavra para vocês. A inscrição, como eu já disse, é só levantar a mãozinha que Luciana vai fazer esse controle. Gisane levantou a mão. Prontinho, Gisane. Bom dia. Bom dia. Como a interculturalidade, como ler a interculturalidade e a inclusão nas dimensões que compõem a educação. A interculturalidade, ela vai fazer esse processo de diálogo entre os saberes escolares. E uma escola, ela tem uma dimensão muito grande. Então, é importante que os saberes possam dialogar e os conhecimentos escolares, junto com os saberes que
que os alunos têm, junto com os aspectos da cultura existentes na escola, nos alunos, nos professores, fazendo esse diálogo, porque a partir desse diálogo vai ser possível gerar inclusão dentro da dimensão escolar. Então, assim, como a interculturalidade e a inclusão se consolida? Ela se consolida a partir do diálogo entre esses saberes. E quando acontece esse diálogo não é algo fácil de acontecer, porque o que muitas vezes acontece é um conhecimento sobrepondo o outro como predominante, ele ficando como predominante e os outros esquecidos. Um exemplo disso, os saberes indígenas. Uma escola indígena, ela tenta fazer esse diálogo entre os saberes indígenas. A minha pesquisa é voltada para isso. A interculturalidade presente na geografia indígena. Então, a geografia escolar, ela vai dialogar com saberes indígenas, tapebas, e vai gerar, dentro desse processo de diálogo, um processo inclusivo, um processo intercultural e um processo de diálogo onde todos têm uma voz de fala. Elas vão ter uma oportunidade de dialogarem entre si, onde nenhum sobrepõe o outro, mas todos são considerados. Obrigada. Ok. Podemos passar a fala para a próxima. Professora Giovânia. Sim, bom dia a todos, todas e todes, né? Acredito que nós temos que, já que nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre, tem duas palavras aí importantes na nossa primeira pergunta e na segunda, que é interculturalidade e inclusão. Então, o que podemos pensar a partir dessa pergunta como ler interculturalidade e inclusão nas dimensões que compõem a educação? Penso eu que nós, primeiramente, devemos desenvolver um olhar de percepção às diversas diferenças existentes, aos diversos sujeitos existentes nos campos educacionais e sociais. Então, assim, essa percepção das diferenças culturais, das diferenças étnicas, raciais, das diferenças biológicas, né? No meu trabalho, por exemplo, eu trato os sujeitos como bioculturais, né? Porque são sujeitos que têm um corpo físico, biológico, mas que eles têm todo um desenvolvimento construído de acordo com a sua cultura. Então, esse diálogo ele é muito importante, essa percepção, primeiramente, ela é essencial para que nós possamos ler a interculturalidade e a inclusão. E ela se consolida a partir das práticas que são desenvolvidas, que evidenciam e desenvolvam a percepção desses sujeitos. Ok, podemos passar para a próxima. Se vocês escutarem um sonzinho aqui, é porque acabou os 2 minutos, tá bom? Se tocar uma campainha, um sonzinho, é isso que está sinalizando. Tá bom. Bom dia a todas, todos e todes. Eu vou me concentrar aqui na segunda questão, né? Que, na verdade, assim, eu entendo como uma questão, mas também como uma afirmação. E aí eu vou falar o que me afetou aqui, né? O que me incomodou nessas palavras aqui, dessa segunda, né, problematização que vocês trouxeram. Como a interculturalidade e inclusão se consolidam nos ambientes educacionais. Ou seja, para mim está afirmando que se consolida e está perguntando como fazer, então, né? Como que se procede para uma continuidade de consolidação. Eu não sei, eu não acredito que esteja consolidado, não. Sinceramente, eu acho que não estamos nesse lugar ainda. E aí, talvez, né, o que me vem agora aqui seria perguntar, né, como fazer para que se consolide, talvez, né?
Na minha tese de doutorado, eu trabalho com produção de subjetividades, e eu sou da área de arquitetura e urbanismo, né, só para me apresentar aqui. Sou professora de uma universidade federal, né, de um curso de arquitetura e urbanismo, e a minha tese está falando exatamente sobre essas questões de produção de subjetividade, relacionadas à cognição, né, e ao aprender a partir de imersões corpóreas no mundo, entendendo as diversas realidades. Então, pelas pesquisas que eu fiz junto a colegas professores e professoras, né, e junto a estudantes, e a partir também das práticas didático-pedagógicas que eu passei a adotar, eu realmente acho que nós não temos absolutamente nada consolidado. É uma preparação, inclusive, de corpo nossa, né, de um aprender que nós, professores e professoras, ainda precisamos fazer, para a gente começar a pensar, né, em como dar os primeiros passos, eu diria. Como não tem ninguém inscrito, você pode concluir o raciocínio também, Mônica, que você estava, né? Foi interrompida pelo som, né? Então você pode retomar, vou colocar mais uns 2 minutos e aguardo ver se alguém deseja falar. Tá. Bom, mas é isso. Eu acho que a gente falar sobre, por exemplo, lugar de fala, né? Que a Gilvânia trouxe aí, essa questão do. Eu acho que foi a Gilvânia mesmo, ou a Gisane, enfim. Sobre a questão do lugar de fala, né? Nós mesmas e mesmos, me parece que a gente ainda não compreende bem isso, né? Nos falta esse exercício, assim, efetivamente, do que eu chamo de alteridade máxima, que é a gente não ficar se colocando no lugar do outro, e esse é um movimento que na arquitetura, por exemplo, a gente ouve, né, o tempo todo, a gente se coloca no lugar do outro. Para pensar acessibilidade, a gente senta numa cadeira de rodas, por exemplo, e vai para a rua para tentar sentir o que um cadeirante sente. E não vai sentir, assim, a gente vai sentir aquilo que a gente vai sentir sentados numa cadeira, né? Então, essa questão da alteridade máxima, né, absoluta, da gente ouvir o outro falando do lugar dele, isso é uma coisa que eu acho que a gente não está muito preparado ainda, né? Pelo menos eu posso dizer desse lugar que eu estou falando aqui, né? Talvez vocês tenham experiências diferentes. Mas é isso, assim, eu acho que essa questão do consolidar, me parece que efetivamente estamos longe, assim, a gente precisa aprender, né, a nos colocarmos nesse lugar aí ainda. São movimentos de vários passos atrás, eu acho. É isso. Jéssica. Pois não, Jéssica. Deu som, Jéssica. Microfone. Ele está desligado no notebook. Ai, faz parte, né? Pronto. Deixa eu ligar. Oi. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, tá. Pronto. Eu vou tentar meio que responder a essa segunda questão, né? Realmente, o que a Mônica falou é uma realidade. Eu acredito que nós tentamos consolidar. Existem muitas tentativas de consolidar tudo isso, mas eu vejo que ainda a democracia, né, nessas escolas e nessa universidade, uma educação mais democrática, ela ainda está um pouco distante, né, daquilo que nós almejamos. E aí eu gostaria de chamar a atenção para algumas palavras da nossa nuvem, né, educação infantil, brincadeira, formação e criança. Quando nós falamos de interculturalidade, de inclusão, nós também temos que pensar nesse público infantil, né? As crianças, por exemplo, elas precisam ser ouvidas, precisam estar inseridas como centro do planejamento pedagógico, precisam ser respeitadas em suas especificidades. E segundo a teoria histórico-cultural que eu estudo, o meio é a fonte do desenvolvimento humano.
Então, o lugar em que nós estamos, o lugar que nós ocupamos na sociedade faz diferença na nossa formação, na nossa educação. E tudo o que compõe esse meio, ele precisa ser valorizado, compreendido. Então, as especificidades infantis, né, que em relação ao desenvolvimento infantil, a inclusão das crianças nesse momento de planejamento, que na verdade é um direito que precisa ser consolidado ainda nas escolas de educação infantil, a valorização dos diferentes espaços interculturais, como, por exemplo, no exemplo que eu trago no vídeo com minha colega de estudo, né, das crianças ribeirinhas da Amazônia. Tudo isso precisa ser evidenciado e nós precisamos discutir mais e respeitar mais os processos educativos que envolvem o ensino e a educação infantil. É mais essa reflexão que eu gostaria de fazer para que a escola ela realmente alcance tudo isso. Nós precisamos democratizar mais e respeitar as especificidades da infância. Foi impressão minha ou alguém tinha levantado a mão? Acho que não, né? Tinha, sim. Pois é, eu tive a impressão de que ficou o nome de alguém aqui e sumiu. Alguém mais? Dos outros participantes que estão na sala? Enquanto isso, enquanto as pessoas vão refletindo, né, mais um pouco, a gente vai falar um pouco, né, Giovânia, do nosso desafio, né, de pensar uma pergunta macro. Eu não sei se todos vocês tiveram oportunidade de assistir os vídeos e podcasts, se houve esse tempo. Alguém conseguiu ver para ter dimensão dos outros trabalhos? Digamos que nós tivemos o privilégio, né, Aline, de ler os resumos, nós lemos com antecipação, tanto é que nós trabalhamos na organização desses círculos, procuramos verificar as palavras geradoras, né, buscando ler os resumos, e aí, depois que nós vimos os vídeos e podcasts, ouvimos os podcasts, e a cada vídeo e a cada podcast, nós nos encantávamos mais, né? Então, assim, vimos aqui, ouvindo a fala da Jéssica, né, que os vídeos, viu, Jéssica, estão maravilhosos. E aí a gente percebe, por exemplo, o trabalho da Jéssica, ele não traz explicitamente a interculturalidade, mas intrinsecamente ele está ali, porque ela mostra a necessidade de se perceber essas crianças ribeirinhas e das formas de desenvolvimento dessas crianças, né? Então, assim, por meio das brincadeiras, não é isso, Jéssica? Então, assim, o trabalho, né, desde o resumo até os vídeos. O primeiro vídeo que eu assisti foi o vídeo da Mônica, né? Achei bem explícito, e o sentir, pensar e agir, né, já me chamou a atenção desde o título, né? O que significa esse sentir, pensar, né, e agir? É aquilo que nós trouxemos aqui primeiro. Como que nós lemos, como que nós percebemos a interculturalidade e como que elas estão se consolidando, né? Então, assim, estamos longe ainda, mas algumas coisas já foram realizadas, né? Apesar de nós termos vários impasses aí, nas questões das diretrizes educacionais que às vezes nos impedem, nos currículos de formação, a desenvolver isso. Isso desde da formação em licenciatura até os bacharelados, né? No caso da Mônica, né, ela tem essa experiência no bacharelado. Então, assim, o desafio nosso de observar aí
nas entrelinhas o que estava, né, ao entorno desses trabalhos. Então, aí selecionamos esses 12 trabalhos num círculo, né, para discutir, né, nele, trouxe essa nuvem de palavra que destaca aqui muito bem todos os educacionais e também trazemos a educação não formal dentro dele. Temos 4 trabalhos aqui sobre da UF, eu acho que da UFT, né? Que da universidade, sobre a Universidade da Maturidade, nos mostrando várias vertentes de como se pode trabalhar a interculturalidade, né, e a inclusão dentro das universidades. Então, olha a riqueza que tem o nosso círculo, né? Então, assim, eu quero passar agora aqui para a Aline, né, para ela colocar a percepção dela nessa construção, mas, assim, nós, somente nas falas aqui já expostas, já vimos que nós conseguimos, pelo menos eu vejo assim, que nós conseguimos pensar em palavras geradoras que dão sentido à existência desse nosso círculo, né? E da importância que se tem de discutir a interculturalidade e a inclusão, tanto no ambiente formal e não formal de ensino. Então, pegando um pouco da fala da Gilvânia, né, nós percebemos em todos os trabalhos de vocês, de maneira explícita ou implícita, tanto a interculturalidade como a inclusão presente. E se nós pensarmos nessa interculturalidade e inclusão, atravessada, né, pela educação e compreendendo a educação não só nos moldes institucionais, né, mas pensando nessa educação, né, tanto na educação popular, que está fora dos muros das escolas, fora dos muros da universidade, porque há uma construção de saberes, né, dos saberes populares, como, por exemplo, né, das brincadeiras ribeirinhas. Esse é um exemplo, né? Toda a gama de conhecimento do trabalho também, né, dos idosos, do envelhecimento, o acúmulo de saberes que esses velhos, né, os nossos idosos, eles têm. E aí os projetos, né, desenvolvidos também pela UFT, eles trazem. Então, veja como a interculturalidade, né, dessa questão da especificidade, como é que ela passa ela vai atravessando os trabalhos de vocês, né, de maneira que você tem as populações, crianças, idosos, os povos, né? A gente tem trabalhos também, né, que são direcionados à formação docente indígena e como isso, né, também nos provoca a refletir e a pensar nessa questão de inclusão. E aí, como bem colocou a Mônica, estão consolidadas mesmo ou não, né? E ela trouxe uma discussão bastante interessante, porque nos provoca também essa relação, né, com as instituições educacionais. Aquilo que está fora dos nossos muros, a gente também está trazendo para dialogar. Como é que nós estamos fazendo isso? Então, colocando um pouco dessa provocação para vocês, para a gente pensar em como que as duas palavrinhas, né, do intercultural e inclusão, como é que elas atravessam os trabalhos, e quando a gente pensa na educação, a gente não está pensando só na educação formal, né, mas a gente está pensando nela, mas também a gente está pensando para além, né, para a sua amplitude de conceito e compreensão. O trabalho da Gisane, por exemplo, que é o vídeo que... Acho que a Gisane levantou a mão, né? A Gisane levantou a mão também, né? Isso. Ótimo, Gisane. Gilvânia, vamos passar para a Gisane falar um pouquinho, aí na sequência você fala. Não, justamente eu ia convidar a Gisane para falar. Ah, sim. Bem, o meu trabalho exatamente, ele faz... essa incorporação, essa busca de compreender como que acontece, dentro do contexto do ensino de geografia, como que acontece a geografia indígena, dentro da epistemologia indígena, levando em consideração a epistemologia indígena. Então, observando esse contexto da escola indígena,
E como que acontece o contexto na escola indígena? Na escola indígena, os anciãos, que é puxando essa fala que agora vocês fizeram, os anciãos, eles são fundamentais para fazer esse diálogo com a comunidade escolar. Então, a escola indígena, ela vai potencializar, ela vai tentar fazer, ela vai gerar um processos decoloniais. Então, por dentro da escola, por exemplo, a escola indígena Botapeba, que eu recorte da minha pesquisa, é uma escola municipal, é uma escola com um currículo comum a todo município, mas o que os professores fazem? Os professores, eles fazem a incorporação da cultura dentro das disciplinas escolares. Então, a geografia que é trabalhada é uma geografia indígena. Como assim uma geografia indígena? Uma geografia que ela faz o diálogo com a cultura. Ou seja, quando se faz uma aula de campo no ensino de geografia, essa aula de campo vai ser uma aula em que vai olhar a questão do território indígena, como aconteceu, como que acontecem essas disputas territoriais no contexto indígena, como que a natureza é vista, a forma que o indígena vê a natureza é uma forma diferenciada, a natureza para eles é corpo, o corpo deles, ele incorpora na natureza, é incorporado à natureza, então, eles têm uma forma diferente de ver a natureza, uma forma diferente de ver o território, então, é uma forma interculturalizada, então, os índios tapebas, eles interculturalizam os processos escolares a partir da inclusão da cultura deles dentro da escola. E eles fazem isso nos planejamentos deles, para que seja executada nas aulas, e eles fazem isso de uma forma muito bonita. Obrigada. Exatamente, Gisane. Essa questão dos saberes, né, da população e como que isso vem dialogando, né, com as escolas, como isso é dialogado também com as universidades. Fernando, você está com a vez agora. Gilvânia, depois você pode complementar, que você já estava na vez, eu vou passar o Fernando na sua frente, aí você retoma. Sem problemas, eu só estava provocando a Gisiane. Posso? Sim, sim. Tá. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Fernando, eu falo da Universidade Federal Tocantins. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa troca de conhecimentos. Referente a... Quero explanar um pouco dos nossos projetos aqui, do que a gente tem feito aqui dentro do estado de Tocantins, abordando um pouco os nossos trabalhos com velhos, principalmente no que tange a educação ao longo da vida, que é o nosso foco. A minha tese de doutorado, ela parte um pouco disso também, mas com mais foco na educação intergeracional, que é o que eu tenho, que é a minha especialidade, né? São velhos e crianças atuando numa coeducação. Um dos nossos materiais é um projeto que eu desenvolvi em escolas públicas aqui em Palmas, na capital Tocantins, onde eu tratava educação ambiental nas escolas, né? Eu tive uma dificuldade de falar, foi um projeto aprovado pelo Banco da Amazônia, e eu tinha dificuldade de falar com as crianças, de me fazer ser ouvido nas escolas, de tratar de coleta seletiva, reciclagem, das temáticas que a gente tinha aprovado no projeto. É um projeto que virou tecnologia social agora, na Fundação Banco do Brasil, e é referência aqui no Estado e no Ministério do Meio Ambiente também, como produto de educação ambiental. E eu tendo dificuldade de falar com as crianças, eu falei com a doutora Neila Osório, que é a coordenadora aqui da Universidade da Maturidade, ela falou, não, leva os velhos para lá. Porque as crianças têm nos velhos aquela imagem do vovô e da vovó, e assim eu fiz. Então eu primeiro capacitava, falava o que era o projeto, e a gente trabalhava dentro da sala de aula com os velhos, para que eles chegassem nas escolas infantis, nas escolas de ensino fundamental, e sabendo o que falar e o que a gente precisava abordar para o projeto. Era um projeto financiado, então ele exigia uma prestação de contas. E foi um sucesso. A gente conseguiu resultados fantásticos na abordagem com as crianças por meio
dos velhos, da Universidade da Maturidade. Eles amavam, as crianças amavam, o projeto ganhou prêmios e a gente conseguiu tocar o projeto por mais 4 anos. Isso foi no 2º ano e a gente conseguiu tocar por mais 4 anos. E de fato, essa conexão entre velhos e crianças para nós é muito importante. Tanto é que há 8 anos a gente trabalha com a intergeracionalidade, que ela passa um pouco da interculturalidade. Estamos fazendo agora a parceria com Portugal, com um professor especialista em interculturalidade, mas com foco na intergeracionalidade, né, que é a nossa linha de trabalho. E um dos nossos trabalhos também, só para eu concluir o raciocínio, é em relação a uma indígena. A gente está implementando agora a primeira Universidade da Maturidade no território xerente, aqui perto, em Tocantins, aqui 50 quilômetros de Palmas, e é a primeira universidade da terceira idade que leva em consideração os saberes dos anciãos indígenas. Fantástico. E é surreal o resultado que isso está trazendo para o nosso projeto. E o próximo passo é levar esses saberes para as escolas públicas do município de Tocantins e também talvez em Palmas. Eu não sei como é que a gente vai desenvolver isso para fazer trazer um pouco, né? Porque a gente está trazendo, pegando os conhecimentos desses anciãos e levando, né, para o resto da sociedade, das comunidades onde a gente tem aportado os nossos conhecimentos também. Então, só para fazer uma breve explanação do que a gente tem feito e dos trabalhos que nós submetemos aí, né? Um projeto, a Universidade da Maturidade tem 15 anos, é um dos tópicos que a gente aborda aí, mais esse projeto Ecoponto na Escola, que é esse de educação ambiental, e eu acho que teve mais um, eu agora não me recordo em qual sala que está, porque foram vários que a gente submeteu, em relação a uma indígena, a uma no território xerente. Então, agradeço a oportunidade de poder fazer ser ouvido e qualquer dúvida estou à disposição. Ok, é bastante interessante também o trabalho deles, né? Como é que eles fazem esse diálogo, né? Dos idosos. Tem uma questão intergeracional, mas também intercultural, né? Por conta que nós temos as crianças, né? Pensando nas crianças, elas têm um modo de falar, elas têm uma cultura lúdica própria, né? E é feito esse diálogo, né? A partir de um ponto que vocês colocam, né? Que é a educação ambiental, né? O ponto comum, né? De diálogo, digamos assim. Mas em que há ali a troca de saberes, né, entre os idosos e entre as crianças. Então, é bastante interessante a gente ir ampliando, né, essa visão que nós temos, né, porque são culturas também, né, tem uma cultura lúdica, tem a cultura do idoso, que também tem todo um conhecimento, né, acumulado, né, na sua história de vida também. Então, é bastante interessante, né, como que vocês valorizam esse saber que eles trazem, né? E como que vocês trazem esse ponto-chave, né? Para o diálogo, que é a questão da educação ambiental. Vamos passar a palavra para a Mônica. Mônica, tá na vez, né, Mônica? Sim. A não ser que a Giovânia queira falar, não tem problema nenhum, tá? Então, eu infelizmente não tive como assistir os vídeos, né, nem ouvir os podcasts, mas farei, porque uma das questões que eu tenho tentado promover nessa situação de ensino remoto emergencial, né, junto aos estudantes, em 3 matérias pelas quais eu sou responsável, uma no primeiro período, outra no 6º e outra no 7º período do curso, né, eu tenho tentado exatamente trazer situações, realidades, né, muito diferentes assim das nossas. E eu trabalho na área de patrimônio histórico, né? Então, minha especialização, minha formação, até o doutorado sempre foi nessa área, né? E a gente tem uma frase, né, clichê já, que é aquilo que a gente só preserva o que conhece, né? E eu juntei a isso uma outra questão, que é o seguinte: aquilo que a gente não conhece, a gente costuma afastar, né? Esse tal desse estrangeiro aí, né? A gente afasta, a gente desconfia, né? E a gente estereotipa, né? A gente exotiza. Então, essa tentativa exatamente de trazer vídeos, né? Trazer essas outras realidades a partir das vozes dessas próprias pessoas tem sido uma constante nas aulas dos 3 componentes, né? Que eu tenho procurado
fazer aqui. E um que sempre toca, assim, e que eu acho que é sempre válido a gente falar sobre esse grupo, que é dos ciganos, né? Que a gente quase não... Né, a gente tem já uma ideia pré-formada, né, sobre os ciganos, e quando a gente para um pouco para entender a situação dos ciganos, assim como poderia ser a população ribeirinha, assim como poderia ser indígena, assim como poderia ser dos idosos, enfim, né? Mas quando a gente para ouvir um pouco os ciganos falando sobre eles próprios, né? Quantas máscaras caem, né? Quantas coisas se diluem em função dessa escuta, né? A voz do outro, né? E uma das questões que mais nos deixa alarmados assim é o fato da dificuldade que eles enfrentam por não terem um endereço, né? Então são coisas que às vezes a gente não para pensar, mas, por exemplo, tirar a identidade, né? Uma carteira de identidade sem endereço, conseguir como se diz? Um empréstimo, né? Fazer uma conta numa loja, qualquer coisa assim, matricular os filhos na escola sem endereço é uma coisa muito difícil, né? E o censo brasileiro não contabiliza os ciganos. Ou seja, são assim os invisibilizados dos invisibilizados, né? E se não fossem esses vídeos, tô terminando. Se não fossem esses vídeos né, eu tento procurar sempre para trazer, talvez a gente nunca conhecesse essas realidades, né? Então, estou falando isso tudo e comecei dizendo que, infelizmente, eu não consegui assistir os vídeos aqui, porque, né, eu o farei e, com certeza, levarei essas experiências para as nossas discussões, né? Essa aula que eu estou dando, que eu saí correndo dela lá agora, eu já, inclusive, falei ontem sobre as apresentações que eu assisti, né? Então, eu acho que isso é muito rico, a gente ter esse acervo e poder formar esse acervo. Isso, Mônica. Legal. Núbia, a Núbia, né? Vamos. Isso, obrigada. Só pensarmos um pouquinho sobre o papel mediador do professor em tudo isso que foi dito, né? Porque quando nós pensamos nessas relações, né, nós pensamos, e quando a gente pensa em criança, e quando pensa em crianças bem pequenas, não tem como não refletirmos sobre a BNCC, né? E aí, quando a gente pensa em BNCC, a gente pensa nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, que é muito bem colocado por esse documento norteador, de que esse professor dá intencionalidade educativa em tudo isso, né? Então, quando a gente pensa nessas vivências, né? E quando eu penso, por exemplo, no direito de aprendizagem e conviver da criança, eu pensar que o professor, ele é também dos responsáveis por possibilitar, promover esse momento de convivência, de relação, e dar intencionalidade educativa, pedagógica, dentro dessas vivências, né? Vamos passar agora a palavra para a Dilma. Vamos ouvir as contribuições que Dilma tem para nós. Bom dia a todos, eu sou a Dilma. Bom, e olhando essas duas perguntas e as contribuições dos colegas, eu fiquei pensando no meu trabalho, que ainda é inicial, no projeto de tese, que é compreender os sentidos e significados que os Mebengocré atribuem à escolarização. E aí, pensando a educação escolar indígena com base na realidade Mebengocré, diante do que eu já vivenciei nas pesquisas de campo e como professora na escola, dentro da aldeia, eu penso que a interculturalidade nesse processo educacional para os Mebengocré e da educação escolar indígena para os Mebengocré ainda é um processo, né? A gente não tem uma consolidação de uma escola realmente que se perpasse a interculturalidade.
que os conteúdos, que as práticas sejam interculturais. E por isso eu me propus a trabalhar esse projeto de tese, que é compreender os sentidos e significados que eles atribuem à escolarização, que eu acho que a partir disso, compreendendo esses sentidos e significados, a gente vai conseguir visualizar uma escola indígena, intercultural, e uma escola que seja o chão das práticas escolares e interculturais. Bom, é um projeto que ainda está bem no início, eu tenho muitas dúvidas em relação a ele, se realmente faz sentido a minha pergunta, se realmente a educação escolar é indígena, a escola é indígena ou é uma escola na aldeia. Então, são essas questões que perpassam o meu projeto. Que, inclusive, é bastante interessante, né? Porque é ouvir as vozes, é compreender também o que esses sujeitos, os indígenas, eles pensam também a respeito do papel, da função social chamada escola, né? Faz todo sentido refletir sobre isso. Ontem a gente conversava um pouco, né, Mônica, na outra sala interativa, e essa discussão, ela vem para cá também. Mas é a importância, assim como dos ciganos, dos indígenas, quilombolas, crianças e etc., e todo, né, a questão cultural, né, é necessário que a gente, enquanto universidade, né, enquanto políticas públicas, pessoas que pensam, né, algumas formas institucionais, como é que a gente escuta essas populações, né? Compreender as suas vozes, o seu modo de pensar, o mundo, como é que elas pensam a escola, né? Como é que elas pensam a universidade, isso faz sentido? Como que isso faz sentido para elas? Ou não faz sentido? Como os ciganos, não faz sentido ter o endereço. A nossa referência, nosso endereço é a nossa casa. Para eles, isso é diferente. É um outro ponto de vista, né? A respeito da vida, do mundo, da cosmologia e etc, né? Gil? Pode falar, Dilma. Oi. Dilma ou a Gil? Não sei. Eu estava ansiosa para ouvir a Dilma também. Também. No final. Porque o trabalho da Dilma, como ela diz, é um trabalho inicial, mas ela traz aí essas reflexões também a respeito da educação escolar indígena, também como uma forma de manutenção da cultura, né? E é bem interessante, agora na fala dela, né, ela deixou bem claro uma coisa, né? É uma escola indígena ou é uma escola na aldeia, né? Então, assim, mas isso é algo que acontece, e ouvindo os trabalhos, as exposições de vocês, nós vimos que a interculturalidade, né, nós não podemos, por exemplo, discutir hoje, pelo menos eu vejo dessa forma, a inclusão dissociada da interculturalidade, porque a interculturalidade, ela permite o diálogo, e é no diálogo que se desenvolvem os pensamentos, as percepções, né, que se desenvolvem novas formas de pensar, de agir, né? Então, assim, a educação, ela só acontece, de fato, se houver mudanças de comportamentos. Esse é o sentido da educação. Então, assim, o que nós vimos aqui é a interculturalidade e a inclusão presente em todos os níveis, citando aqui a educação infantil e a educação superior, que são níveis de ensino, e em modalidades, como vimos aqui, a educação indígena, né?
a educação indígena tratada no âmbito da formação inicial, que está no meu trabalho, né? Que eu faço uma discussão da formação inicial de professores, propondo um estudo, um aprofundamento no que eu acredito que seja, né, que é um trabalho inicial também, que eu acredito que seja uma educação ecocultural, e que coloco como princípios dessa educação ecocultural a sustentabilidade, interculturalidade e sociabilidade, né? E esses três princípios, eles estão pautados no que nós chamamos de diálogo civilizacional, porque tratamos de indígenas, indígenas entre aspas, né, que são povos originários, são povos de civilizações milenares, porque eles têm formas diferentes de pensar, formas diferentes de se organizar socialmente. E quando a Dilma traz para nós aí essa reflexão inicial, mas é uma reflexão importantíssima, inclusive quando eu li o seu resumo, Dilma, eu tive vontade até de passar um e-mail para você, dizer, olha, Dilma, vamos dialogar, né? Temos aqui pontos em comuns, nós somos do mesmo programa, Dilma, também sou doutoranda no PGEDA, eu sou doutoranda no PGEDA, sou da turma de 2020, então nós podemos dialogar, viu? E podemos... aqui nesse círculo, eu vejo, só encerrando, né, que a interculturalidade, ela é essencial para a inclusão de sujeitos diferentes em níveis e modalidades de ensino formais e também no ensino não formal, como nos apresentou os trabalhos da UFMT desenvolvidos na Universidade da Maturidade. Dilma, pode falar. Dilma. Giovânia, com certeza eu acredito que a gente tem muita conversa mesmo. Eu já ouvi uma apresentação sua em um outro evento, e quando você dizia que os indígenas lhe apresentavam motivos, né, para estudar na universidade. Eu acho que entender o sentido da escolarização, acho que vai além da educação básica. Acho que a gente perpassa aí pelo ensino superior, o que motiva eles, né, a estudar. E aí eu penso que é lógico, né, o Estado ele não tem a intenção de saber o que motiva os indígenas a estudar, porque, enfim, não é de interesse deles, a gente sabe pela própria história da escolarização indígena. Mas eu acho que para a gente começar a mudar realidades, a gente precisa primeiro entender qual é o sentido desse processo para eles. Eu penso que a gente tem muito a conversar mesmo, vamos mandar e-mail, sim, com certeza. E, enfim, a gente se encontra em outros momentos também, né? Em relação à estrutura e o tempo, né, vocês perceberam que eu mudei um pouquinho a dinâmica, até porque a gente não tem pessoas que que não apresentaram os trabalhos, né? Então, como a gente está indo para a nossa conclusão e encerramento, então eu gostaria que nesse momento final, eu não vou cronometrar a fala, até para vocês conseguirem concluir o raciocínio de vocês de forma tranquila, mesmo que a gente passe um pouquinho do tempo sem problema nenhum, né? Mas gostaria que na fala também de vocês pontuassem, né? O que também vocês, além das questões que já foram levantadas, o que vocês acharam dessa dinâmica, né? Que nos foi proposto, né? Que é bem diferente do que nós estamos acostumados com as exposições dos trabalhos, né? É um exemplo da comunicação oral, tá bom? Então, vou passar a palavra para vocês, e vocês podem ligar o microfone, né? E a gente vai tentar fazer de uma forma mais livre. Bom, eu posso começar, então, porque eu realmente preciso sair para voltar lá para... Mas a gente precisa tirar uma foto, tá, Mônica?
Então, vamos ligar as nossas câmeras, né? Já que a gente está indo para um momento de encerramento. Enquanto a Mônica vai falando, a gente vai se vendo, né, nas câmeras, e a gente vai fazendo esse diálogo já encaminhando para o encerramento, tá bom? Ótimo. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi maravilhoso, uma proposta linda, e eu espero que, né, possa se repetir não só nos próximos eventos aí da UFOPA, mas em outros também, né? Eu achei que foi uma proposta muito, muito bonita mesmo, né? De integração, né? Já que estamos falando disso, então, também, né? Então, parabenizar vocês pela iniciativa. E eu queria concluir, assim, as minhas questões aqui, trazendo um entendimento do Humberto Maturana sobre respeito e sobre tolerância, né? Que ele diz que a gente normalmente, né, ou muitas de nós toleramos o outro, que é simplesmente saber que esse outro está aqui, mas que a gente tem que conviver com ele de alguma maneira, né? E que o respeito, ele passa pelo, enquanto sentido, né, de existência mesmo, ele passa pelo ser responsável pelo outro. E eu acho que isso é muito bonito, porque explica, talvez, algumas questões, né, que a gente, às vezes, não entende, das pessoas, de repente, fazerem o bem, né, para conquistarem os seus lugares aí no paraíso, seja lá qual for, né, mas não admitirem que muitas das pessoas têm os mesmos direitos que elas, né? Então, que bem é esse? Mas eu acho que é exatamente isso. É quando as pessoas acham que têm e podem, de alguma maneira, fazer algo para conquistar esse lugar aí no paraíso, mas não se sentem responsáveis pelos outros, né? Então, eu acho que eu queria concluir com isso, que é um pensamento muito, muito importante, muito bonito, que passa justamente por nossas transformações subjetivas, né? E, mais uma vez, agradeço. Tiraram a foto? Tirei, estou tirando. Eu aproveito também para pedir para a nossa monitora, a Luciana, você pode também desativar a sua câmera e já tirar a apresentação para a gente ir registrando, né, os rostinhos de todo mundo de forma mais ampliada. Gisane, não pode ligar? Gisane, não sei como é que está a Gisane. Vou até ligar aqui para tirar fotinha com vocês. A Gisane vai... Porque a Mônica precisa sair, né? E aí vamos ficar somente os demais. Pode registrar, Luciana, para a gente. Certinho. Conseguir registrar, então a gente pode continuar, tudo certo? Tá bom. Gente, obrigada. Um abraço para todo mundo, tá? A gente agradece, Mônica, imensamente. Um abraço, Mônica. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Prontinho, podemos ainda continuar com as câmeras ligadas, né? E aí, como eu disse, está aberto para a gente fazer as considerações finais e concluir o nosso círculo. Núbia, Dilma, Jéssica, Gisane, Fernando. Eu vou lançar aqui um desafio. Que tal se cada um aqui disser uma palavra do que significou esse círculo para cada um de nós? Uma única palavra para nós fazermos o encerramento. Núbia, levantou a mão. Estamos livres, sem contar o tempo, tá? Podem ficar à vontade. Eu penso que a palavra que resume esse momento é criatividade ou inovação. Foi bem interessante, porque a gente conseguiu conversar sobre vários trabalhos que aparentemente não tem muito a ver, mas que tem um elo comum, que é a interculturalidade. Acho que isso ficou bem presente nas falas. E eu acredito que dá para a gente continuar com momentos assim, né? Bem interessante mesmo. Então, a palavra é criatividade ou inovação.
Núbia, desculpa, não consegui te ouvir bem. Eu tinha... Criatividade foi a palavra que eu usei. Organização. Fernando, Gisane. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Eu acho que o Fernando estava noutra atividade. Tá. Estou finalizando a prestação de contas do projeto. Finalizar com uma palavra, né? Que pelo menos uma palavra que represente esse momento que nós estamos aqui nessa discussão do círculo de conversa. Uma palavra. Troca. Acho que a gente está trocando bastante experiência. Eu estou gostando do que eu estou vendo e estou começando a assistir o material de vocês. Acho que a troca é bem legal. Uma troca de experiências, né? Bacana. Gisane? A Gisane, não sei se ela está nos ouvindo. Enfim, eu acredito que todas essas palavras que vocês pontuaram, eles realmente se confirmam, né? E para nós que coordenamos a sala foi desafiador, né? Ler trabalhos com suas particularidades, e o desafio também foi encontrar, né, pontos em comum de interdisciplinaridade, né, que atravessam todos os trabalhos. Então, é bastante desafiador, né? Eu acredito que também aqui a gente conseguiu fazer um exercício daquilo que Paulo Freire tanto, né, pontua, que é exatamente ousar no diálogo, dialogar, fazer essa travessia, né, interessante, foi muito interessante conhecer os trabalhos, né, diferentes, mas que dialogam entre si. O meu muito obrigada, né, eu me sinto assim honrada e feliz em estar participando desse momento e conhecendo o trabalho de todos vocês. Gil? Também me sinto muito feliz e aí eu encerro, eu coloco uma palavra, né, que é o diálogo crítico, porque é assim que eu vejo o círculo de conversa, porque nós conseguimos fazer uma análise de várias dimensões da educação, né? Então, trouxemos aqui um tema gerador, né, em comum nos trabalhos, mas que cada um aparece em diversas dimensões da educação formal e não formal. E eu quero, assim, só colocar como um ponto de reflexão o pensamento do Bertolt Brecht. É bem curtinho. Ele diz que nós não podemos... nada pode parecer natural. Nada é impossível de mudar. Então, esse nosso círculo de conversa, ele nos mostra isso, que hoje nós estamos aqui apresentando uma nova forma de diálogo virtual, né? Uma nova forma de desenvolver o pensamento crítico e de nos emanciparmos, né, enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos educacionais, né, porque apesar de sermos pesquisadores, docentes, atuantes tanto na educação básica quanto na educação superior, nós somos sujeitos desse processo e estamos em construção constante, né? Então, vamos acreditar aí que estamos diante de uma inovação e que nós precisamos acreditar sempre que somos capazes de mudar. É verdade. Então, muito obrigada. A gente pode parar a gravação agora, Luciana. Encerramos esse momento.